eu não recebo um trabalho padronizado do laboratório onde eu trabalho. E realmente isso não é uma coisa tão simples dentro do laboratório. Hoje eu vivo a rotina aqui, novamente, de ficar dentro do laboratório. É complexo você padronizar um trabalho que sai de um laboratório de prótese, onde existem alguns artistas trabalhando. Quando esse trabalho é feito manualmente, da forma analógica, algumas pessoas elas vão mais rápido, outras pessoas vão mais devagar, algumas pessoas têm aquela anatomia como uma digital mesmo, aquele estilo que é da própria pessoa. E é muito ruim para o cliente, aquele cliente que manda para o laboratório, então ele está mandando para o laboratório Ciatec e ele quer o mesmo dente sempre. Então, nesse momento, os trabalhos feitos pelo CAD/CAM, eles facilitam muito a nossa vida porque a chance de padronização é muito maior. Porque lá dentro do software eu tenho lá o banco de imagem, eu tenho lá as anatomias, e é óbvio que a pessoa que está no software, que está lá pegando esse banco de imagem, encaixando nesse modelo virtual, é claro que ela também precisa de treinamento, ela precisa se desenvolver e treinar a habilidade dela. Mas isso no computador é mais rápido, esse treinamento, já que eu tenho o dente, a anatomia pronta dentro do software e eu vou encaixar agora na minha necessidade daquele modelo. Então, isso faz com que a gente consiga padronizar mais o trabalho que sai dentro do laboratório. E isso eleva muito o nível do serviço. Mas para isso também implica em outras barreiras que muitas vezes o profissional ele está adaptado, ele está habituado a trabalhar de uma forma, com um tipo de material. E aí quando a gente muda o material, é muito chato, algumas pessoas se incomodam com a mudança, porque aí vai ter que mudar o material que trabalha. E o que eu vejo mais assim em relação a essa mudança, não é nem a mudança de material da parte clínica, é o incômodo da mudança mesmo. Ah, mas eu já faço assim há tanto tempo e dá certo. Acontece que de tempo em tempo os materiais mudam e hoje a gente tem uma gama de material muito maior do que a gente tinha quando a metalocerâmica reinava. Então, quando não tinha trabalho estético, e eu sou da época da prótese que não tinha um trabalho estético, e quando eu fui para o laboratório em 99, eu acho que estava começando o Inceram, então a gente não tinha um trabalho estético, não era muito disponível. Aí, obviamente, a metalocerâmica era o material mais bonito que a gente tinha. Só que de lá para cá, muitas coisas mudaram, muitos materiais apareceram, e esses materiais hoje eles trazem uma gama de, por exemplo, opacidade e translucidez, que é o valor do material, muito grande. Enquanto que na metalocerâmica, essa opacidade, essa translucidez, eu não consigo controlar tanto, porque eu tenho lá uma estrutura metálica que eu vou aplicar o opaco e vou aplicar as camadas de cerâmica. Como é que eu vou controlar esse valor, por exemplo? O quanto o dente é mais branco, reflete mais luz branca, ou o quanto o dente absorve mais a luz e aí ele fica mais acinzentado. Isso na metalocerâmica eu só vou conseguir controlar se de repente eu bloquear mais a luz com uma dentina opaca. Então é uma coisa muito empírica. Hoje eu tenho pastilhas, eu tenho blocos, que eu tenho diferença de opacidade. E o que é mais incrível e difícil é que muitas vezes um dente ele não fica diferente a cor, ele fica diferente o valor. A cor tá certa, a matiz tá certa. Então vamos pôr lá, um dente A3, ele tá correto, ele tá A3, só que ele não está no valor adequado. O que significa isso? Ele tá um A3, mas ele tá mais opaco. Ele tá um A3 ou ele tá mais cinza. Então o valor está errado. E os materiais que a gente tem do CAD/CAM, eles oferecem assim, por exemplo, zircônia, eu tenho algumas tonalidades de translucidez e opacidade. A zircônia ela deixou de ser um material só para estrutura. A zircônia eu faço um dente inteiro com ela. Eu consigo fazer um dente maquiado, uma zircônia monolítica. Então, são materiais, eu tenho o MX que eu consigo fazer um dente monolítico, ou eu posso aplicar também. Então eu tenho uma junção de detalhes que faz com que eu consiga ter muito mais estratégia para solucionar um caso estético com material melhor. Então, por exemplo,
um central, né? O central sempre é o calcanhar de Aquiles. Como fazer um central? Você vai ter que pensar em cor de substrato, o que eu preciso para cobrir. E o laboratório consegue ajudar muito isso. Talvez numa metalocerâmica você não vai conseguir atingir o objetivo que você quer, da estética que você quer, porque hoje o paciente ele compara com outros trabalhos. Na época em que a metalocerâmica reinava, ele também comparava o trabalho dele com outra metalocerâmica. Então era o que se tinha no mercado. Hoje o seu paciente que está fazendo uma metalocerâmica, ele vai comparar com um amiguinho, ou com um parente, ou com alguém que ele conhece, que de repente fez um trabalho estético, que fez um Emex, que fez uma zircônia, ou que fez qualquer outro tipo, que fez um Empress. E obviamente ele não sabe disso, mas ele tá vendo que o dele tá mais bonito do que o dele. Então assim, ele vai começar a comparar. Por que mais bonito, né? Aí assim, a gama de material permite com que a gente escolha o melhor material para aquele caso. Então hoje a gente tem muito mais ferramenta, que acaba facilitando muito. Então por isso que muitas vezes a gente sugere um material, porque nessa situação esse material vai se comportar melhor e aí vai facilitar muito aonde a gente deseja chegar. Eu vejo que hoje é diferente os trabalhos estéticos que a gente vê hoje com os trabalhos estéticos, a alta qualidade, né? E aí as redes sociais ajudam muito para a gente conseguir conhecer o trabalho das pessoas. Então eu vejo que tem muitos profissionais de uma excelência muito grande que conseguem entregar um caso incrível e assim, mudou muito, né, o que a gente fazia. Então na época da metalocerâmica mesmo, lá atrás, pouco se fazia de faceta. Então a gente mudou, a era mudou e aí os trabalhos mudaram e hoje tem materiais que podem te dar um suporte muito melhor. Então, além disso, existem as etapas clínicas que vão fazer com que você ganhe tempo, né? Então, por exemplo, tem técnicos incríveis que fazem trabalhos analógicos com a mão incrível. Só que dentro de um laboratório, pensando em padronizar o trabalho, o que eu conseguir fazer com a máquina, eu vou conseguir entregar um padrão para o meu cliente. Isso facilita muito, porque eu tenho certeza que você no consultório, o que deseja, que chegue sempre um trabalho com a mesma qualidade. Então isso é extremamente importante. E para fazer isso, essa revolução tecnológica, ela vem para eliminar algumas deficiências que a gente tinha com a mão. Então é uma questão mesmo de... Eu treinei muito a minha mão, eu particularmente treinei muito a minha mão para fazer uma anatomia muito bonita e eu fiz muitos encerramentos na minha vida até que eu conseguisse ficar com uma anatomia mais bonita. E hoje eu falo sem dor no coração que eu perdi para a máquina mesmo. A máquina faz uma anatomia muito mais bonita do que eu. Mas isso é incrível, porque agora não precisa ser eu mais. Então outras pessoas podem fazer um dente tão incrível quanto o meu. E quando você vai entregar, sei lá, você fez uma faceta no paciente e aí tá na cor, e já passei por essa situação, tá na cor e tá num valor diferente. Então a cor é a cor que precisa, mas ela tá um pouco mais opaca. Então é como se eu visse esse dente mais branco, mas na verdade ele tá um pouco mais cheio de valor. Se eu tô fazendo um caso, que é um caso, sei lá, de CAD/CAM, vamos supor que é uma faceta monolítica de Emex. E eu tô cobrindo um substrato escuro, uma situação que aconteceu comigo. Eu tô cobrindo um substrato escuro, estou fazendo uma faceta monolítica de Emex. Se eu já fiz esse dente inteiro, eu copiei a forma do dente vizinho, porque o CAD/CAM permite que você copie e espelhe. Então você vai pegar o dente do lado e vai espelhar pro dente que você quer fazer. E eu coloquei na boca, teve uma diferença de valor, o meu técnico, ele pode me acompanhar e a gente consegue fazer uma maquiagem disso para deixar na cor. Que pra mim, de tudo que eu já vivi, de troca de cerâmica e de usar as massas estratificando, isso é a coisa mais simples que tem. Então vários casos meus, às vezes o valor ficou diferente na hora de provar, principalmente unitário, né? Isso é uma situação de unitário. E aí na maquiagem eu consegui chegar na cor e o paciente ficou super feliz. Então eu vejo o quanto simplificou a minha vida. É muito mais simples do que eu tirar toda uma camada de material, aplicar outra. Então isso veio facilitar muito
e eu consigo atingir os objetivos muito mais rápido. Então, essas mudanças de metalocerâmica para zircônia, para IMEX, elas assustam um pouco, mas elas vão trazer com elas muitos benefícios que, por exemplo, é a sua hora clínica. Então, se você está diminuindo a sua hora clínica, isso vai facilitar demais todo o resto. Então, toda essa mudança, essa revolução aí tecnológica, meu protético está mudando o tempo inteiro, que bom que ele está mudando, porque isso vai trazer grandes benefícios no seu dia a dia do consultório. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, né, nessa questão de metalocerâmica com trabalhos estéticos feitos no CAD/CAM, o quanto esses materiais estão prontos para substituir a tão querida metalocerâmica e o quanto eles trazem muito mais para oferecer do que a metalocerâmica que já é consagrada também pode ser substituída por outro material e ter também qualidade, ter também estética e ficar um negócio muito incrível e acabar sendo mais rápido, mais tranquilo e mais leve.